Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. A você que acompanha as mídias sociais da Paróquia São Sebastião, da Diocese de Anápolis, Goiás, paz e bem. Este é um momento de reflexão sobre a liturgia da palavra. E neste início de semana, domingo, dia 15 de novembro, iremos celebrar o 33º domingo do tempo comum. Sim, nós estamos vivenciando as últimas semanas do ano litúrgico. Logo, o reiniciaremos com o advento. Mas, voltando para as nossas atenções para esta liturgia da palavra, vamos perceber que nestas últimas semanas o Senhor ainda continua a nos alertar sobre a atitude, a prontidão pautada pela vigilância, pela espera, mas sobretudo pela vivência dos valores do Evangelho. E é assim que o Evangelho de São Mateus nos mostrará duas atitudes opostas acerca daquele que é testemunha comprometido com o reino de Deus e daquele que não é testemunha comprometido com o reino de Deus, apesar do seu batismo. Na segunda leitura, São Paulo ainda continua lidando com o problema da segunda vinda de Cristo, que tanto causava dúvidas àquela comunidade. Na primeira leitura, nós teremos a imagem de uma mulher virtuosa que o livro sapiencial de Provérbios nos mostrará. Olhemos mais de perto essas leituras. E se a liturgia da palavra desse 33º domingo do tempo comum nos convida a meditarmos sobre o nosso compromisso, sobre o nosso testemunho cristão no mundo, podemos olhar um pouco mais de perto para a primeira leitura tirada do livro dos Provérbios e meditarmos sobre o que a palavra do Senhor nos tem a dizer acerca desta imagem que o texto nos traz da mulher virtuosa, da mulher que cuida dos bens de sua casa. O texto nos diz que se trata de uma mulher forte, do qual vale muito e do qual ela vale muito mais do que as joias, e que tem a confiança do marido, que lhe dá alegria e nenhum desgosto, e que também tem habilidade com as mãos. Essa mulher virtuosa também, com essas mesmas mãos que trabalham, se abrem às necessidades do pobre. Essa mulher sabe que a beleza é algo passageiro e por isso se concentra naquilo que é essencial. E por fim, o último traço dessa imagem da mulher virtuosa que o livro dos Provérbios nos traz é que essa mulher é temente ao Senhor. Olhando para a nossa liturgia, para os dias de hoje, nós sabemos que esta imagem da mulher virtuosa, ela se aplica também a todo e qualquer discípulo de Jesus. Logo, o que nos leva a questionar e a abrir o nosso coração ao Senhor em nossa oração é olharmos para os valores que nós usamos para construir o nosso caminho que é a nossa história de salvação. Quais os valores pautam essa nossa caminhada? Seriam os valores conforme os mandamentos de Deus? Conforme essa imagem da mulher virtuosa que cuida dos bens que o Senhor lhe confiou?
Na segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, continua ainda a reflexão sobre a segunda vinda do Senhor. E Paulo começa fazendo sua reflexão sobre aquela grande questão: qual o dia em que o Senhor virá? E a preocupação de Paulo não é bem exatamente qual o dia, mas como esperar esse dia. Por isso, a questão que Paulo coloca de forma categórica, objetiva, sem margem para outra interpretação é: o eventual dia do Senhor não tem uma indicação exata. Então, diante da pergunta qual o dia o Senhor virá, a resposta é esta: não se sabe. É possível marcar um dia no calendário? São Paulo vai nos dizer: não. O importante não é saber o dia, mas como esperar este dia para não sermos surpreendidos com a vinda do Senhor. E para isso ele usa de duas imagens: a imagem do ladrão, que surpreende ao chegar quando ninguém espera, tarde da noite, ou ainda como as dores de parto, que também chega de repente. Mas São Paulo vai consolar os cristãos da comunidade tessalonicense, dizendo que não é preciso ter medo. Ao contrário, nós, cristãos, somos filhos da luz e por isso, não sendo filhos das trevas, delas não devemos ter medo. Não somos filhos da noite, nem das trevas. Por isso, São Paulo vai dizer: sejamos vigilantes e sóbrios. Olhando para essa segunda leitura, cabe a nós questionarmos como estamos esperando a segunda vinda do Senhor. Preocupados com uma data? Preocupados com previsões dividentes, muitas vezes com intenções duvidosas? Ou estamos nos preparando para a segunda vinda do Senhor, estando em estado de vigilância que nos compromete com este mundo, que nos compromete com os valores do Evangelho, com os valores da justiça? Enfim, é a maneira como nós estamos esperando a segunda vinda do Senhor que irá nos dizer se estamos preparados ou não para o encontro definitivo com o Senhor. O Evangelho segue nessa direção, meditando sobre a segunda vinda de Jesus e define que a espera, sim, ela é importante para fazer frutificar os dons que Deus nos deu através de Jesus. Por isso, São Mateus, tratando dessa segunda vinda do Senhor, que seria o horizonte final da história humana, a conclusão da história humana, vai nos contar sobre a parábola dos talentos. Um talento correspondia naquela época a 36 quilos de prata. Portanto, a mensagem do evangelista é bem clara: um talento é algo muito valioso. E ele conta a parábola, então, de um patrão muito exigente que, ao viajar, confia a seus empregados certa quantia de talentos, ou seja, de dinheiro ou de algo valioso do seu patrimônio. 2 de seus empregados, recebendo 5 talentos e outro 2 talentos,
farão frutificar o dobro daquilo que o Senhor lhes confiou. Mas um terceiro empregado desse patrão exigente pegará esse talento, ele recebeu apenas um talento, mas como vimos, um talento é algo muito valioso. Ele enterrou esse talento, porque ficou com medo de arriscar. Quando o Senhor voltou, o seu patrão voltou, ele pediu contas desses talentos, de modo que os dois que fizeram frutificar receberam o elogio do Senhor. Mas este último, que recebeu um talento e que não o multiplicou, foi gravemente repreendido pelo seu patrão. Com essa imagem, o Evangelho de Mateus nos traz alguns indícios importantes para a nossa meditação. O Senhor exigente é o próprio Senhor Jesus, que com a sua pregação deixou a nós, seus discípulos, o que na parábola seríamos os empregados, os bens de Deus, confiou a nós esses bens para que possamos fazê-los frutificar neste mundo, fazendo valer o nosso batismo. Portanto, a mensagem do Evangelho nos leva a questionar, pois enterrar os talentos, ou seja, os dons de Deus colocados a nosso dispor, é abafar o Evangelho, é abafar a ação do Espírito no mundo, é abafar a nossa missão, mais do que isso, é renunciar à nossa missão. Agora, o contrário é a exigência do Evangelho, é fazer multiplicar esses talentos porque eles são muito valiosos. Portanto, fica para nós este questionamento: como estamos utilizando os dons que Deus nos deu? Como estamos utilizando essa riqueza? Como estamos usando esse recurso, para usar a palavra que usamos no último encontro? Esta é a questão importante, pois a maneira como estamos nos servindo dos dons de Deus é o que vale quando da segunda vinda do Senhor. Portanto, a imagem dos dois servos se aplica exatamente sobre como estamos levando a nossa vida de cristão e, mais do que isso, indicam a nós como devemos proceder. O cristão é aquele que deve proceder tal como os dois primeiros servos do patrão exigente, quanto que o último servo, aquele que enterrou seus talentos, indica para nós como não devemos proceder. Querido irmão, querida irmã, desejo a você uma celebração santa, que a palavra do Senhor possa tocar o seu coração e assim você possa conhecer cada vez mais o Senhor que nos fala e, conhecendo, possa amá-lo mais e, amando, possa servi-lo. Servi-lo com os valores do Evangelho, servi-lo em atitude de espera, de vigilância, não de maneira alienada, mas comprometido com os valores do Evangelho. Obrigado por nos acompanhar até aqui e você sinta-se convidado e convidada a participar de nossas redes sociais, fazendo o seu comentário, dando as suas sugestões, sobretudo através do Instagram e do WhatsApp da Paróquia São Sebastião. Fique com Deus. Um grande abraço.